Está suspensa a greve dos jornalistas dos órgãos públicos, marcada para o dia 8 de setembro, mediante decisão da Justiça. Sindicato, conselhos da administração reuniram-se em Luanda. Algumas cidades de Angola serão requalificadas e reconvertidas através do projeto SONA, lançado hoje em Benguela. Continuam altos os índices de gravidez entre adolescentes em Angola, são 112 em cada 1000 grávidas. Sociedade e instituições escolares chamadas a colaborar com o ensino e aprendizagem em Cabinda. Guerra entre Israel e Hamas sobe de tom e completa hoje 700 dias. É sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Angola continua com elevada taxa de gravidez na adolescência. Em cada 1000 gestações, 112 ocorrem em adolescentes, cujas idades variam dos 15 aos 17 anos, o que coloca o país acima da média do nível da África subsaariana. Estes dados foram apresentados hoje durante um evento sobre o impacto da gravidez na adolescência, que aconteceu no Arquivo Nacional em Luanda. No workshop sobre o impacto da gravidez na adolescência, que aconteceu no Arquivo Nacional, encontramos Marinela e Bianche. Elas serão mães antes de atingirem a maioridade. Elas contam que adiaram o sonho de continuar a estudar e relatam igualmente o episódio de mau clima na relação com os seus progenitores. Eu contei apenas com 4 meses porque eu tinha medo da reação deles, mas de dizer que a reação deles não foi boa no momento, mas não me discriminaram, não me apoiaram naquele momento, não aceitaram, mas até agora já estão a aceitar, me apoiam. Papá ficou triste, já nem fala mais comigo, não me dá mais conselhos. Essa mamãe que me apoia. Sabendo que ele é o meu pai, já não vou continuar a estudar, porque ainda estou grávida. Quando eu nascer, vou continuar a estudar. Os números são preocupantes e se refletem um pouco em todo o país. A gravidez na adolescência em Angola é uma preocupação de saúde pública, com taxas significativamente elevadas que contribuem para o abandono escolar, a pobreza, a violência e a exclusão social dos jovens. Angola é um dos países do mundo com mais elevadas taxas de gravidez na adolescência, dizendo mesmo que em cada 1000 gravidezes, 112 ocorrem em raparigas de entre 15 e 19 anos, o que coloca o país acima da média da região da África subsaariana, segundo dados da Organização Mundial da Saúde do ano em curso, que devemos continuar a prevenir para reduzir o impacto de fenómenos sociais como a gravidez na adolescência. No evento, algumas adolescentes consideraram que os temas abordados vão impactar as suas vidas. A comunicação entre os pais acho que é um bom caminho para os adolescentes, porque estamos numa fase em que os adolescentes confundem-se com situações, reações parecidas. Quero tirar alguns conhecimentos e também o que eu poder aprender, para mim também transmitir às outras pessoas. No Hospital Geral Especializado do Quilamba-Quiache, por exemplo, diariamente são atendidas 10 a 12 casos de adolescentes gestadas. Falta de diálogo familiar é apontada como uma das causas do problema. Esse dado faz referência de junho de 2024 a junho de 2025. 1.829 grávidas adolescentes. Vamos tendo vários perfis de pacientes, mas a maioria chega um bocadinho envergonhada, acanhada, preocupada. O workshop sobre o impacto da gravidez na adolescência juntou representantes dos departamentos ministeriais e das organizações da sociedade civil ligadas à matéria, numa direção que passa em reforçar as capacidades e a compreensão das jovens raparigas sobre as consequências da gravidez na adolescência.
E teve início hoje em todas as províncias de Angola a segunda fase da campanha contra pólio, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde, o UNICEF, e também parceiros internacionais. O município dos Molenvos recebeu mais de 113 mil doses para administrar a 90 mil crianças. A campanha tem como meta imunizar mais de 5 milhões de crianças menores de 5 anos para erradicar o vírus da polio e prevenir novos surtos no país. Durante os próximos dias, equipas de vacinação irão percorrer bairros, escolas, mercados, unidades de saúde e zonas de difícil acesso para garantir que nenhuma criança fique sem a dose da vacina oral. A campanha é uma resposta contínua à detecção de casos de poliovírus circulantes no país. A vacinação em massa é a forma mais eficaz de proteger as crianças. Foram mobilizadas mais de 190 equipas para acudir ao município dos Molenvos. A pretensão é de vacinar mais de 90 mil crianças. O município dos Molenvos vai poder vacinar nesta segunda ronda mais de 95 mil crianças. Essa é a população-alvo por vacinar durante os 3 dias. Começamos com a pré-campanha, agora arrancamos hoje com a campanha logo às 7h30. Temos 190 equipas, dos quais estamos a contar com mais de 658 como força de trabalho entre supervisores, mobilizadores, gestadores. E recebemos mais de 113 mil doses para poder administrar durante este final de semana. Dizer que a campanha está a decorrer a um bom ritmo, até aqui não temos ainda nenhum sobressalto. Conforme estão a ver, as mães estão a aderir, as equipas estão aqui presentes e vamos continuar a trabalhar. A equipa fixa acampada no Hospital Geral dos Molenvos, até a hora da nossa reportagem, já tinha vacinado mais de 50 crianças. Para esta equipa que se encontra aqui nessa altura de frente ao Hospital Municipal dos Molenvos Capalanca, já vacinou mais de 60 crianças. A estratégia para esta campanha da polio é habitual, é porta a porta, equipas fixas nas unidades sanitárias, assim como em algumas áreas de maior concentração, mas a estratégia número 1 é mesmo porta a porta. Para a campanha de vacinação da polio, a nossa média em termos de faixa etária é crianças dos 0 a menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quer dizer, dos 0 a menores de 5 anos. Estas mulheres levaram os seus filhos e irmãs para apanhar as gotas milagrosas que salvam vidas. É a minha irmã. A primeira ronda que foi foi no fim do mês de agosto. Tiveram que bater o portão, mas hoje também bateram o portão, a minha segunda filha apanhou, que tem 4 anos. Esse aqui, como ainda estava a dormir, e veio só apanhar aqui agora porque eu vi a correr no banco de urgência, porque ela está com vômito e diarreia. Sim, aproveitou já a fazer a vacina. Vítor Teca, chefe da Seção de Saúde Pública dos Molenvos, pediu o apoio de todas as famílias para receberem os vacinadores e garantirem que os seus filhos sejam imunizados. Na realidade, aparece sempre uma ou outra a pessoa a negando vacinar o seu filho. Mas a nossa mensagem é pedimos a todos os encarregados que abram as portas de maneira que os vacinadores consigam encontrar e vacinar as crianças menores de 5 anos, visto que estamos todos na luta contra a doença que é a poliomielite. Durante a primeira fase, realizada em julho, foram vacinadas cerca de 4,7 milhões de crianças, com uma taxa de cobertura acima dos 90% em várias províncias, segundo dados oficiais. Além da vacinação, a campanha inclui atividades de sensibilização comunitária, com o envolvimento de líderes locais, autoridades tradicionais, igrejas e organizações da sociedade civil, que ajudam a mobilizar as famílias e a desmistificar informações falsas sobre as vacinas. A província de Icó e Bengo tem mais uma escola para responder à demanda da população estudante. Foi inaugurado nesta sexta-feira o Instituto Médio de Saúde, com capacidade para albergar até 1000 estudantes. A infraestrutura tem equipamentos de ponta e conta com um consultório médico. Mais de 1000 estudantes do Zango 2, município do Calumbu, têm a partir desta sexta-feira um novo espaço para aprender. Trata-se de um Instituto Médio de Saúde equipado com laboratórios, salas de enfermagem e um consultório médico que atenderá não somente alunos, mas também pessoas singulares. Durante o programa da nossa atividade, nós criamos condições e apostamos no apetrechamento da instituição, por formas a que
os alunos possam adquirir conhecimentos teórico-práticos com a qualidade exigível para esse tipo de formação. Os consultórios médicos que fazem parte das nossas instalações terão dupla função e de exames laboratoriais à população em geral. Prevemos também nos próximos dias abrir já a nossa farmácia, que será para atendimento ao público. Portanto, o consultório médico vai atender o plano de saúde dos estudantes e a população circunvizinha. Os adolescentes olham para a nova instituição como uma oportunidade para dar vida aos seus sonhos. Ser fisioterapeuta sempre foi o meu curso de sonhos, para poder ajudar muito bem as pessoas, poder encarregar-me da fisioterapia ortopédica principalmente e poder realizar o meu sonho de ser uma doutora fisioterapeuta. Praticamente é boa, assim, vai nos ensinar a saber mais coisas e ajudar as pessoas também que necessitam sobre as doenças, que vamos salvar as pessoas. Muito boa, porque a nossa escola é muito diferente das outras instituições, laboratórios, salas em condições e etc. O evento contou com a presença do diretor municipal da Saúde e da Educação do Calumbo, que na ocasião destacou a importância de se investir cada vez mais no setor educativo. Os nossos empresários também apostem nesta área, é tal ordem que todos nós possamos continuar a prosseguir o interesse público, que é, de facto, a educação de qualidade no nosso município. Silvino Perim reconheceu os avanços da educação ao longo dos anos, mas afirmou que ainda existem desafios a serem superados. Estamos agora a trabalhar não apenas na componente pedagógica e administrativa, mas também patrimonial. Para este ano letivo, esperamos pouco mais de 68 mil alunos a nível das nossas escolas públicas. Para este ano letivo, o município do Calumbo, província de Colibengo, conta com mais de 68 mil alunos nas diferentes instituições escolares. A governadora de Cabinda pede às famílias e às instituições sociais mais colaboração no processo de ensino e aprendizagem para o alcance dos resultados desejados neste ano letivo. Mas o comércio jardineiros do Salé vagas instruir, ensinar com amor, empatia, sem festa, sem ódio, sem remorsos. A abertura do ano letivo em Cabinda ficou marcada com a boa disposição de aprendizagem. Sob o lema Aprender com tecnologia, inovar com criatividade e transformar com paixão, os professores são chamados a educar e instruir bem os alunos para moldar os seus comportamentos. Para este ano letivo estão disponíveis 165 escolas, o que prefaz mais de 2.000 salas de aulas, mais de 5.000 professores e perto de 27.000 alunos em toda a província. Na cerimônia da abertura do ano letivo, o secretário provincial da Educação, Boaventura Macosso Macaia, pediu aos profissionais do setor a trabalharem de forma conjunta para se alcançar a qualidade no ensino. Este novo ciclo letivo deve ser marcado por maior inclusão, qualidade e participação de todos. Que a tecnologia seja o nosso instrumento, a criatividade, o nosso motor e a paixão, o nosso combustível na construção de uma educação mais sólida e transformadora. Os professores responderam ao apelo e prometeram dedicar-se com afinco durante o exercício da atividade de docência. Para nós, do Colégio do Sai Domingas, as condições estão criadas, os professores foram seminariados. Estamos a trabalhar na afinação das listas iniciais. Acredito que já a partir de agora vamos fazer entrega dos horários aos nossos estimados professores. Tudo já está acautelado. Neste momento já cumprimos os nossos deveres, que é a primeira Assembleia dos Professores, e todos nós munidos e unidos para levarmos avante o ano letivo. Estamos preparados para o reinício ou o começo das nossas aulas letivas do ano 2025
2026. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, pediu a colaboração das famílias, instituições sociais e organizações, porque a educação é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade. É a educação que faz o futuro. O futuro que deve parecer um lugar de esperança e de transformação das nossas vidas. E temos de admitir que as famílias, as organizações sociais, as associações, os meios de comunicação social e outros estabelecimentos não escolares têm, sim, desempenhado um papel fundamental na educação da nossa população. Palavras da governadora de Cabinda, Susana Abreu, quando falava durante a cerimônia que marcou a abertura do ano letivo em Cabinda. Desenvolvimento económico das nações, recurso à tecnologia e melhor exploração das infraestruturas tecnológicas em Angola. Em destaque. O Ministério das Obras Públicas, em parceria com o Banco Mundial, lançou já em Benguela o projeto SONA, que é voltado à requalificação e reconversão das cidades de Angola, que tem como objetivo principal a reconversão urbana dos municípios das cidades como Benguela, Huambo e também Lubango. O Salão Nobre da Administração Municipal de Benguela foi o local escolhido para o lançamento provincial do projeto SONA, que visa olhar para a requalificação das cidades, que irá comportar várias fases, sob a égide do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Na ocasião, o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas afirmou que a província de Benguela enfrenta desafios no capítulo da ordenação urbana. Benguela, à semelhança das restantes 22 províncias que compõem o nosso belo país, chama Angola, também enfrenta desafios de reordenamento do seu território. Portanto, o projeto SONA veio encaixar-se na perfeição, numa altura em que se alinham e discutem desafios ligados aos projetos de autoconstrução dirigida aqui na província de Benguela. Portanto, o SONA veio se afigurar como uma mais-valia aqui para a nossa província. Na sua intervenção, o representante do Ministério das Obras Públicas salientou que o projeto tem como fim dar resposta à requalificação urbana, principalmente nas cidades selecionadas pelo projeto. Com foco na habitação, na requalificação urbana e no papel essencial das cidades na transformação econômica do país. Alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, especialmente aos programas 8 e 9, o SONA será implementado em 3 cidades estratégicas, Lubango, Benguela e Huambo. Os seus objetivos incluem o fortalecimento institucional local e nacional, a gestão eficiente do crescimento urbano e a promoção de parcerias público-privadas, sobretudo na área de habitação acessível. O projeto SONA, que conta com financiamento do Banco Mundial, comporta várias fases, entre as quais a criação de 20 mil lotes de terrenos infraestruturados para motivação da autoconstrução dirigida. Numa primeira fase, o que se pretende é até 2029 tentar atingir a cifra de cerca de 20 mil lotes infraestruturados por processos de requalificação entregues pelo Estado à população, 10 mil lotes infraestruturados financiados pelo programa, mas desenvolvidos por parcerias público-privadas, para o fortalecimento daquilo que são os órgãos da administração direta do Estado. O projeto de requalificação e reconversão das cidades de Angola está avaliado em mais de 400 milhões de dólares, sendo parte do montante disponibilizado pelo Banco Mundial e será implementado até 2029. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás promoveu nesta sexta-feira um workshop com o tema voltado ao desenvolvimento económico das nações, com recurso à tecnologia. No final do evento, o ministro Diamantino Azevedo destacou que, para a realidade nacional, é fundamental que se preste atenção clara a esta ferramenta para melhor explorar as infraestruturas tecnológicas que o país tem. Da ideia ao impacto do produto, como a tecnologia tem impulsionado o desenvolvimento econômico das nações,
foi o tema em destaque num workshop realizado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e apresentado pelo professor Dr. Gilberto Freitas Santos, de nacionalidade portuguesa. O catedrático destaca os países do G7 que revolucionaram as suas economias através de projetos de produtos com recurso às tecnologias. É a tecnologia, se nós estudarmos a tecnologia e os países os países ricos, vamos falar dos países do G7, que são os países mais ricos do mundo atualmente, não é? Portanto, eles enriqueceram-se através da tecnologia, mas daqueles que fazem projeto de produtos, não a produção. Portanto, os países enriqueceram são ricos exatamente através das ideias que têm, das patentes que criam, dos produtos que vendem, mas, acima de tudo, o que traz riqueza é a conceição, não é a produção. A produção cria emprego. Ok, isso é bom para os países menos desenvolvidos, mas o que cria, de facto, riqueza é o projeto de produtos. E é isso que eu ponho no meu livro. Para o académico, Angola está a dar passos firmes para a expansão tecnológica que, segundo entende, dentro dos próximos tempos vai proporcionar resultados positivos para a economia nacional. Mas eu acho que Angola está no bom caminho. E já me falaram aí na criação de um parque tecnológico, que é para instalar as empresas e depois, evidentemente, que havendo a interação entre as universidades, as instituições de ensino superior e as empresas, esse parque tecnológico cresce mais, criam-se mais produtos. Eu dei ali no meu exemplo, na minha apresentação, portanto, os Barbados, que é uma ilha na América Latina e, portanto, nesse caso, no Mar das Caraíbas, mais concretamente, e tem lá 450 km quadrados, tem 90% da população negra e, portanto, já fez patentes superiores a Portugal, o número de patentes, e, portanto, consegue-se fazer, Angola conseguirá também fazer essa situação se puser no caminho certo, e eu acho que está aí por esse caminho certo. E o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, destacou que para a realidade nacional é fundamental se prestar atenção clara a esta ferramenta para melhor se explorar as infraestruturas tecnológicas que o país possui. Devemos olhar com mais atenção para o uso das tecnologias, para a inovação, para a melhoria dos processos produtivos, para aumentarmos a produtividade e a eficiência nas empresas e assim seguirmos também o nosso caminho baseado no aproveitamento do que existe de tecnologia. E o nosso país hoje, e nós, a nível do nosso setor, já possuímos muitos centros tecnológicos, laboratórios, que podem bem ser mais usados para fomentar esse desenvolvimento pela tecnologia. Participaram do workshop gestores públicos, diretores de gabinetes ministeriais, académicos, estudantes e entidades afetas às forças de defesa e segurança do Estado. Está aberta a Feira Internacional de Tecnologia de Informação e Telecomunicações, o FITITEL, um dos eventos mais aguardados do setor tecnológico em Angola. A cerimónia de abertura decorreu no Instituto de Telecomunicações, que ao longo de 4 décadas já formou mais de 4.000 estudantes. Organizada pelo Ministério das Telecomunicações em parceria com o setor privado, a FITITEL 2025 decorre sob o lema 40 anos de transformação digital, alargando o compromisso com o país. No discurso de abertura, o Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que esta feira é um laboratório vivo, pronto para responder aos desafios do nosso tempo. O lema que inspira esta edição, ITEL, 40 anos de transformação digital, alargando o compromisso com o país, traduz a continuidade de uma visão estratégica que coloca a educação técnica e a inovação no centro da construção de uma Angola inclusiva, sustentável e tecnologicamente competitiva. A FITITEL é hoje mais do que uma feira acadêmica. É um espaço de convergência entre ideias, projetos e oportunidades onde se constroem as bases de startups que amanhã poderão ser motores da economia digital do nosso país.
Mária Oliveira disse que as empresas parceiras do ITEL são responsáveis por alargar o conhecimento aprendido e impulsionam startups e fortalecem o ecossistema de inovação do país. São elas que, lado a lado com a direção do ITEL, asseguram a transferência de conhecimento, fomentam a investigação aplicada, impulsionam startups e fortalecem o ecossistema de inovação de Angola. Esta feira coincide também com as celebrações de 40 anos de existência do Instituto de Telecomunicações de Luanda, ITEL. O diretor-geral, Cláudio Gonçalves, na sua abordagem destacou que o ITEL já formou até o momento mais de 4.000 técnicos médios. O ano de 2025 marca um momento histórico para o ITEL. O ITEL abraçou a nobre missão de formar quadros nacionais capazes de sustentar e liderar a modernização tecnológica do nosso país. 4 décadas depois, essa missão traduz-se em resultados concretos. Mais de 5.000 técnicos médios formados, muitos dos quais hoje impulsionam com excelência a transformação digital de Angola nos setores quer público e quer privado. O titular da telecomunicação deixou uma palavra de apreço aos professores e também encarregados de educação sobre o trabalho que têm desenvolvido na formação de qualidade dos estudantes. Antes de terminar, gostaria de deixar aqui uma palavra de apreço aos professores do ITEL pela sua dedicação à causa, que têm dado um contributo relevante na formação de qualidade dos nossos jovens. Aos pais e encarregados de educação, igualmente, um voto de satisfação e regozijo pelo acompanhamento aos vossos educandos. Estamos conscientes que sem o vosso apoio familiar, o trabalho dos professores e de todo o sistema educativo não terá sucesso. O intuito desta feira é impulsionar a transformação digital no país, fomentar parcerias estratégicas e promover o investimento em inovação. Mais de 150 professores e diretores de diferentes escolas do país foram capacitados pela Associação de Escolas Comunitárias de Angola, com o objetivo de melhorar as práticas pedagógicas e prepará-los para o ano letivo de 2025-2026. A falta de materiais didáticos para o ano académico 2025-2026 está entre as principais preocupações levantadas pelo coordenador da Associação das Escolas Comunitárias, Neves Bunga, durante o processo formativo realizado nesta quinta-feira. Se calhar, não sei se teremos material didático para então auxiliar os professores. Nós, como associação, o que estamos a fazer a partir da próxima semana, ou que já fizemos, é apedrejar algumas escolas que achamos carentes de carteira e quadros, que estamos a apedrejar. Para este ano letivo, nós vamos congregar 54 alunos no seu todo, e para as 4 províncias onde nós estamos destacados. Os professores Manuel, Marcelino e Joana falam dos desafios do novo ano letivo nas províncias que representam. Ainda temos poucas escolas no Bengo, mas os municípios estão a crescer no momento, no sentido de ganhar novas escolas. E temos as estruturas de chapa, mas o número de alunos é muito. Os gestores escolares estão a ser treinados, capacitados para olharmos para a questão das tecnologias no ramo educacional, porque não temos como fugir desta realidade. As escolas comunitárias aparecem principalmente naqueles locais onde há escassez de escolas públicas, então aparecem aí como parceira do Estado. Estamos a falar de um ponto que é muito importante para o ensino e aprendizagem no ciclo das escolas comunitárias e está sendo muito proveitoso. Neves Bunga disse também que mais de 150 professores e diretores das diferentes escolas do país foram capacitados pela associação nesta quinta-feira. Hoje congregamos 180 professores e 50 diretores das escolas comunitárias. Aquelas encarregadas que se calhar têm dificuldades de matricular os seus filhos, podem contactar as comissões de morador para então poderem solicitar às escolas comunitárias. Tem espaço para podermos então enquadrar essas crianças que estão no sistema de ensino. Esta formação está a ser muito vantajosa para os professores, porque precisamos dessa formação para
para termos mais qualidade de ensino. A Associação das Escolas Comunitárias controla mais de 124 escolas, sendo que 110 estão na província de Luanda. Acontece neste momento no Palácio de Ferro a cerimónia de abertura da gala de homenagens e concerto musical da 6ª edição do Festival Nacional de Cultura e Arte da Juventude Chole. A Edna Firmino está na Rua Major Canhangulo, no Palácio de Ferro, e tem mais detalhes sobre este evento. Edna, boa noite. É uma palavra do leste de... Boa noite em estúdio, boa noite também para quem nos acompanha. Este evento reúne personalidades da política, economia, juventude em geral, pessoal da arte cênica e também da música. Esta é a 6ª edição do Festival Chole, que está a ser aqui organizado no Palácio de Ferro. Nós vamos rapidamente em conversa com o diretor deste projeto, que vai nos dar mais subsídios sobre esta atividade que estamos aqui a vivenciar. Diretor, boa noite, fala em direto para a TV Girassol. Como se prepararam para esta 6ª edição do Festival Chole? Olha, preparamos-nos num momento muito importante, porque Angola está a celebrar os 50 anos da independência nacional. Então foi uma preparação rigorosa e cada edição tem sido uma edição e nós nos preocupamos em melhorar. Esse ano, por ser um ano que o país está a celebrar os 50 anos da independência nacional e nós estamos, o Chole, 6 anos de existência, estamos agora a estender o Chole em outras províncias. Esse ano estamos aqui na abertura oficial, gala de homenagens, concerto em Luanda. Depois vamos para o Mochico, não é? O Mochico vai ser de 1 a 9 de novembro, onde vamos então celebrar a cultura angolana de raiz com várias atividades. Música, teatro, dança, artes plásticas, literatura, homenagens e outros eventos. Aliás, temos feiras também, gastronomia e turismo. Portanto, o Chole é uma marca, uma referência, é um festival de âmbito nacional que visa congregar os fazedores de cultura, dar valor, dignidade aos artistas, reconhecer acima de tudo o mérito por tudo que aqueles fizeram no passado, que hoje torna-se uma referência a nível da sociedade e da juventude em particular. Portanto, estamos felizes pelo impacto. Como vê aqui, como é que está abarrotado o nosso Palácio de Ferro com figuras ilustres, desde artistas, gestores, produtores, figuras políticas. Portanto, estamos felizes. Assim, sentimos que os objetivos foram alcançados. Quem são os homenageados para a noite? Olha, foram muitos homenageados esta noite, desde o Tony Nguche, o Tony Mulato, Boaventura Cardoso, Vitória Soares, a Liga Africana, o Instituto Angolano da Juventude. Portanto, são muitas instituições e figuras singulares que deram muito e que continuam a dar a nível da cultura e das artes do nosso país. Para terminar rapidamente, o que é que significa Chole? Chole é uma palavra oriunda do leste de Angola que significa força, no sentido de caminhar em frente para um futuro melhor. É uma palavra de motivação e de esperança. Nós temos que cultivar a esperança no seio da juventude, porque vê-se que o jovem hoje em dia está com pressa, quer subir escada sem respeitar os degraus. Não, nós somos jovens, devemos respeitar os processos. E o Chole vem para dar esse ânimo e esse input naquilo que é a esperança e a harmonia a nível da juventude. Vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos contribuir para o desenvolvimento do país. Vamos, cada um no seu lugar, na sua área do saber. Nós, como artistas culturais, agentes culturais, estamos a dar o nosso melhor, estamos a dar o nosso contributo. Esperamos que os outros também lá em casa sigam o mesmo exemplo. O nosso país é rico culturalmente, é rico turisticamente. Temos muito para sorrir, como disse Sua Excelência Presidente da República. Temos motivo de festejar. O Chole, este ano, é uma realidade. Muito obrigada, muito obrigada. Falávamos com o diretor do projeto Chole, Valdemar Francisco, que decorre aqui no Palácio de Ferro. Eu vou me afastar um pouquinho para o meu colega Josué Massuaco mostrar as imagens de como está o Palácio de Ferro, com várias personalidades, como disse anteriormente, personalidades da arte cênica, da música e também do nosso governo. Fez o discurso de abertura deste evento Tatiana Buta, ela que é diretora provincial da cultura.
também está aqui a homenagear com a sua presença o primeiro grupo de artistas que passou neste palco a fazer a abertura do grande espetáculo Tcholo, da 6ª edição do Tcholo. Foi um grupo de dança do Bié. Como o diretor falou, este festival não se esgota aqui na província de Luanda, vai estender-se por todo o país. Nós, com certeza, vamos continuar aqui a acompanhar e nos próximos serviços de informação da TV Girassol nós vamos levar mais dados. A partir do Palácio de Ferro, despedem-se Josué Massuaco e Edna Firmino. Boa noite. Boa noite, Edna, e obrigada por estas informações. E nós seguimos para uma pausa. Veja daqui a pouco as notícias do desporto. Eu regresso a seguir. Não saia daí. Até já. Determinadas partes do país. A preocupação foi manifestada hoje pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. Angola perde todos os anos 500 milhões de dólares devido à pesca ilegal, segundo estimativas do Ministério das Pescas e dos Recursos Marinhos. De acordo com a ministra do setor, Carmen do Sacramento Neto, o problema é real e ainda constitui um dos muitos desafios por superar para consolidar Angola como potência marítima regional. Outra realidade que se verifica em muitas províncias em determinados períodos de cada ano é a escassez de sal. Aqui, Carmen do Sacramento Neto admite que o problema tem que ver com a falta de uma cadeia de valor. Para que todas as províncias efetivamente tenham sal. É um afinar da cadeia de valor, é um afinar da necessidade que os empresários têm de também se estabelecerem no comércio. Ou seja, a cadeia de valor não é só produção. Ela é também logística, ela é comércio, ela é disseminação dos produtos em todo o espaço nacional. Carmen do Sacramento Neto fez saber que está a ser feito um trabalho para a atribuição da carteira do pescador, medida que poderá conferir maior dignidade aos pescadores. O que é uma carteira profissional? É um título que permite que o pescador esteja indexado à embarcação e que possa, com isso, ir, por exemplo, à Segurança Social. Há para a formalização e há várias políticas que é o que nós estamos a fazer em termos de alinhamento destas políticas para que efetivamente se traduzam em produtos que os pescadores podem usar. E isto da carteira ainda está embrionário, mas num futuro próximo vai ser efetivamente um chamado cartão de trabalho. O empresário Adérito Areias manifesta preocupação com os tipos de pesca que ferem o ambiente. Há tipos de pesca que nós temos que acabar. Há tipos de pesca que não são sustentáveis e que prejudicam o nosso mar. Portanto, vamos criar outras sinergias, vamos criar outros meios. Nós temos uma situação muito grave aqui que é a pesca artesanal. A pesca artesanal é fundamental no país porque cria uma economia real. Então, vamos organizá-la e vamos ver de maneira que ela não acabe. Então é preciso ter cuidado com alguns tipos de pesca que criam essa inviabilidade. Portanto, é preciso olharmos para essas medidas que foram aqui todas elas focadas. Promovida pela revista Economia e Mercado, a conferência sobre economia azul visa abrir espaço para um debate sobre todo o ecossistema que corresponde à economia azul. Nós percebemos o mar não apenas como aquilo que nós diariamente vemos no nosso prato, mas como todo um conjunto de questões que pensamos que devem ser analisadas. Estamos a falar no ecossistema em si, portanto em todo o processo de investigação que leve a que se possa projetar e delinear políticas de preservação do ecossistema que permitam depois também fazer uma exploração conveniente e que permitam também depois ter uma distribuição, portanto, todo o cluster a funcionar. De referir que, relativamente ao sal, o Ministério das Pescas e dos Recursos Marinhos garante que a produção se situou na ordem das 210 mil toneladas em 2024
e que no segmento da transformação a produção do peixe seco subiu para 31 toneladas. O Ministério do Interior vai lançar ainda este mês um programa sobre prevenção rodoviária com o objetivo de reduzir o número de sinistralidade que ocorre nas estradas do país. Segundo o Ministro do Interior, Manuel Homem, que falava na última quinta-feira, após a segunda reunião ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, o programa será denominado Estradas Sem Mortes. Vai incidir-se no reforço da fiscalização dos meios de transporte e melhorias das vias rodoviárias, assim como na sensibilização dos condutores, uma vez que os números de acidentes tendem a aumentar. Segundo os dados apresentados na reunião, no primeiro semestre deste ano, foram registados perto de 1.500 mortos, resultantes de mais de 6.000 acidentes de viação. O limite das horas de trabalho e quilómetros percorridos pelos condutores de veículos de transportes de passageiros e mercadorias poderão vir a ser calculados através de um equipamento designado por tacógrafo. Em causa está os níveis elevados de acidentes provocados pelo cansaço, daí que o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, segundo o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, prevê introduzir o tacógrafo como medida de segurança rodoviária. Este elemento enquadra-se naquilo que são as medidas de segurança rodoviária para o nosso país, onde se incluíam também um outro equipamento para a medição de velocidade e restrições de velocidade. O tacógrafo, por sua vez, na prática, ele acompanha aquilo que são os tempos de duração de viagem e as velocidades que são, ou os quilómetros percorridos, para evitar o uso excessivo do tempo enquanto condução, a exploração também dos condutores por parte das suas entidades empregadoras, limitando o tempo de funcionamento dos veículos em estrada e assim reduzindo o risco de acidentes e sinistralidade. Portanto, basicamente, este equipamento terá que ser montado nos meios de transporte, seja de passageiros, seja de mercadorias, para exatamente calcular e limitar aquilo que são os tempos de uso, os quilómetros percorridos e as horas de trabalho de cada um dos motoristas que tiver em atividades, obrigando que haja aqui também momentos de pausa para o seu descanso. Ricardo de Abreu esclareceu que a aquisição do equipamento será feita pelas empresas operadoras de transportes coletivos sob caráter obrigatório. O regulamento prevê que a responsabilidade de aquisição e implementação dos tacógrafos nos seus veículos passa a ser das empresas operadoras de transportes coletivos, mercadorias e passageiros. Portanto, passa a ser obrigação destas entidades de fazerem então a implementação e instalação destes equipamentos. E obviamente que os órgãos de fiscalização irão usar o seu papel de fiscalização para verificar se de facto estes veículos já instalaram ou não esses equipamentos. E por essa razão também temos no regulamento aquilo que são as ações sancionatórias pelo não cumprimento da norma e instalação dos referidos equipamentos nos veículos. O regulamento segue agora para apreciação e votação em sede de Conselho de Ministros para posterior publicação. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres será o órgão fiscalizador para a implementação efetiva do regulamento. Os jornalistas dos órgãos de comunicação social públicos sob tutela do Estado estão impedidos de levar adiante a greve anunciada para a próxima segunda-feira, 8 de setembro. Os principais gestores dos órgãos públicos de comunicação social uniram-se e intentaram uma ação no tribunal para travar a greve. A medida cautelar especulativa saída da sala de trabalho do Tribunal da Comarca de Luanda determina procedente a suspensão da greve, que foi deliberada pela Assembleia de Trabalhadores das Empresas Públicas de Comunicação Social e sob tutela do Estado no dia 2 de setembro. Secretariado, e eu que represento aqui o secretariado, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, declaro a greve.
A convocatória foi feita nesta semana e a adesão prometia ser em massa. Greve! 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 Há muito que os profissionais da classe jornalística anunciam greves por causa das condições de trabalho, baixos salários, qualificador profissional ineficiente e falta de progressão nas carreiras. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos fez o anúncio depois de uma Assembleia de Trabalhadores de Órgãos Públicos de Comunicação. A suspensão da greve foi tornada pública hoje e acontece por força de um acórdão judicial. Um juiz da Sala do Trabalho do Tribunal da Comarca de Luanda ordenou hoje a suspensão da greve geral de trabalhadores das empresas públicas de comunicação social, cujo início estava marcado para às 0 horas da próxima segunda-feira, dia 8 de setembro. No despacho saneador sobre o processo número 97/25-A, sobre uma providência cautelar específica interposta pelos Conselhos de Administração da TPA, Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro, TV Zimbo e Grupo Medianova, o juiz Mateus Jimbo Jacinto dá por provadas as alegações apresentadas pelos requerentes da ação que consideram ilícita a não garantia da deliberação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que convoca a greve da prestação dos serviços mínimos. Baseando-se no número 1 do artigo 43 do Código do Processo do Trabalho, os Conselhos de Administração das Empresas Públicas de Comunicação Social solicitaram subsidiariamente a suspensão da greve, reforçando que a manutenção desta situação provoca prejuízos graves e de difícil reparação, não apenas para os requerentes, mas também para a sociedade em geral. Entretanto, sabe a Rede Girassol que decorre desde a tarde de hoje uma reunião entre o Sindicato dos Jornalistas e os Conselhos de Administração dos órgãos públicos de comunicação social sob mediação do MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. E há necessidade de compreensão. Como é possível um direito sufragado na Constituição da República de Angola estar coartado de acontecer na data prevista? E para tal está connosco o jurista Newton Capalo para os devidos esclarecimentos. Boa noite e bem-vindo. Boa noite e uma boa noite para os nossos telespectadores. Segundo a decisão do Tribunal, a greve deve ser suspensa. O que é que legitima esta ação? Bem, em contrapartida, sabemos nós que toda e qualquer deliberação que tenha sido presidida ou iniciada por alguma associação ou alguma instituição que tenha vocação para o efeito, ela é susceptível de ser, no entanto, questionada ou ser impugnada. E foi em virtude disto que uma série de instituições voltadas para a comunicação social, com especial atenção à TPA, a Rádio Nacional de Angola e outras instituições, julgaram conveniente interpor um procedimento cautelar específico que visasse suspender esta greve prevista para o dia 8 do mês em curso, isto é, setembro. Mas, em contrapartida, aqueles que foram os fundamentos avançados estariam em torno de que não se cumpriu com os pressupostos que a própria norma estabelece, à luz do artigo 37 e, precisamente, o artigo 4010 do Código de Processo de Trabalho, que, segundo aquelas que são as instituições que interpuseram esta providência, estas, por seu turno, alegam que não houve aquilo que nós chamamos de cumprimento escrupuloso. Dito de forma diferenciada, estaríamos a falar relativamente ao facto de que a ata deliberativa não foi, no entanto, ou serviu como base para a notificação das demais instituições, limitou-se para um número que não seria suficiente porque, como sabemos, a questão da Associação dos Jornalistas ou Sindicato de Jornalistas não agrega tão somente jornalistas das entidades públicas, mas também privadas. E era nessa perspectiva que todos os entes que são aqui chamados deveriam, de alguma forma, serem notificados. E foi este um dos pressupostos ou pretextos levantados por estas instituições que atualmente são designados como requerentes, que requereram, no entanto, a providência cautelar. Por outro lado, também levantaram aqui o facto de que não se falava das questões voltadas
para que o serviço mínimo daquilo que tem a ver com a comunicação social estivesse acautelado. Muito embora, sabemos nós, a partir desde a época mesmo em que era Teixeira Cândido, o representante do sindicato, muito foi feito e eu acredito que Pedro Miguel vem dar seguimento daquele que, no entanto, é o trabalho aturado e com aqui um aspecto fundamental, que é pela primeira vez que nós observamos uma greve dos jornalistas, coisa que nunca ocorreu. E desde já louvar a iniciativa, porque é um direito consagrado constitucionalmente, e se nós formos olhar o artigo 41, 44 e seguintes da própria Constituição, fazem referência daquilo que é a liberdade de imprensa. E por que não exercer esse direito quando, por alguma eventualidade, se observam alguns quesitos que não estão em conformidade, como, por exemplo, a falta de condições, a questão em torno da inscrição na Segurança Social e a questão do próprio seguro de saúde, que eu acredito que são elementos fulcrais que serviram como escopo para que se predeterminasse a greve, sem que nós, no entanto, esqueçamos que existem outros fatores, desde a questão do qualificador, que não é eficiente e não permite com que, de facto, os jornalistas tenham, na verdade, um reconhecimento, porque é fundamental que nós possamos dizer que os jornalistas desempenham um papel fulcral e fundamental para a informação, quer seja a nível radiofónico, como televisivo, ou de uma outra natureza, e é necessário que se dê a especial atenção a estes, muito embora existem alguns diálogos em torno do sindicato e, de igual modo, do próprio órgão de tutela da comunicação social, que, vamos assim dizer, existem avanços, mas não se fala em avanços sem que haja, no entanto, materialização. Estaríamos a falar precisamente daquelas são as condições, como a questão do aumento de salário. Inicialmente falava-se numa ordem de 58%, mas o sindicato está também aqui a demonstrar alguma flexibilidade e é fundamental que o órgão de tutela entenda isso como uma boa-fé dos jornalistas, que há muito clamo, porque não é justo nem acho digno que essa classe que muito informa tem momentos difíceis, como tivemos a questão da pandemia, esses quase que deram, como dissemos na nossa gíria, deram o peito à bala para que nós estivéssemos informados. E também há situações que em muito entristece a classe e não acredito que seria no todo abonatório olharmos essa situação de forma impávida. Por algum lado poderíamos começar, muito embora acredito eu que o juiz, nesse caso o tribunal, poderia naturalmente se dedicar a orientar os requerentes ou os requeridos para que, no âmbito daquelas que são as insuficiências, estes poderiam, no entanto, saná-las, até porque, paralelamente ao Código de Processo de Trabalho, nós também temos o Código de Processo, digamos, o Código de Processo Civil, que no seu artigo 74, quando se vai verificar irregularidade, deficiência ou insuficiência, podem as partes ser convidadas a melhorar aquilo que é a questão da petição inicial. E era o que eu queria saber, que brechas esse documento da Assembleia dos Trabalhadores da Comunicação Social Públicos pode ter apresentado para esta medida ganhar este corpo sem um retorno? Só que também aqui é uma questão, independentemente de ter-se decretado este procedimento cautelar específico, ele é suscetível de recurso. E caberia, no entanto, um recurso de agravo. Isto é fundamental. Ou seja, a partir do dia de hoje, estaríamos a falar de acessivelmente 5 dias para que, no entanto, os requeridos possam interpor um recurso, não concordando com a decisão que foi proferida pelo Tribunal. E gostaria de observar isto no sentido... Parece muito providencial. A greve é decretada no dia 2 e só hoje, sexta-feira, perto de um fim de semana... Escassos dias para que fosse decretado. Pois não, acontece. Bem, à partida são aquelas decisões que chamam-nos muita atenção. Isto porque imprimiu-se uma celeridade neste procedimento ou na providência cautelar, o que não se verifica em muitos processos. E eu ia perguntar isso também. Não parece que foi muito rápido? Eu não acredito que parece. Foi muito rápido. É o normal? Não, não é o normal. É anormal. Olhando a justiça como eu conheço hoje e por ser advogado, acredito que estamos a falar de questões inéditas, porque em condições normais,
os tribunais não trabalham nessa velocidade da luz, porque, a bom da verdade se diga, nós temos procedimentos cautelares nos tribunais a decorrerem há 1 a 2 anos, mas são procedimentos que deveriam ser decididos num lapso temporal não superior a 30 dias. E olhando nessa perspectiva, não vamos aqui fazer algum levantamento. Está de parabéns o juiz que, no entanto, se dedicou numa velocidade da luz. Estamos a falar de um despacho saneador com mais de 10 páginas, que não é tão somente uma avaliação ou uma decisão tomada de forma superficial, que careceria olhar todos os aspectos fundamentais, porque, na verdade, ao ser interposto no decurso da semana e ter essa decisão, tenho dúvidas que, com a interposição do recurso que já pode ser avançada na segunda-feira, se vai sim ou não fazer com que não haja. Porque a questão que se levanta é, se foi proferida a decisão e concomitantemente notificadas as partes hoje, na segunda-feira, provavelmente, enquanto o tribunal não se pronunciar, de certeza que esta greve não sairá. Ou seja, vai se interpor, mesmo que se interponha um recurso, tem aqueles que são os atos meramente administrativos, que parte desde a recepção do recurso, desde o pronunciamento do juiz. Espero que seja com a mesma celeridade, muito embora tenha as minhas dúvidas, com o devido respeito pelo trabalho que está a ser feito, mas acredito que não vai acontecer isso. E nós sabemos que, em muitas ocasiões, acabam sendo mais como se fosse uma manobra dilatória, porque o normal, já que tinha essa decisão, poderia talvez ser no decurso e não num prenúncio de final de semana, que vai, de certeza, inibir com que os jornalistas ou o sindicato não consiga, de facto, efetivar e, claro, mais uma vez vamos verificar aqui, até certo ponto, um beliscar de um direito que está consagrado constitucionalmente. O artigo 51 fala-nos sobre aqui o direito à greve, e eu não acredito que deveríamos ver a greve como um mal. Nós deveríamos ver a greve como uma mais ampla e cabal expressão de um Estado democrático e de direito. E, volto a reiterar, não é digno e nem acho justo que os jornalistas se encontrem numa posição de parente pobre da comunicação social. E falo com conhecimento de causa, porque felizmente viajo por uma boa parte do país e há rádios que nem vou citar aqui nome, mas há uma delas com especial atenção na província do Lubango, e muitos sabem do que eu estou a dizer agora, que jornalistas oferem, por exemplo, de 20, 30 mil kwanzas. Mas isso na província da Huila. Exatamente, mas que são pessoas que, na verdade, muito se esforçam e às vezes até colocam as suas vidas em riscos. Muitos são combatidos, não são contestados. E eu questiono, se eles assim são contestados e às vezes mal interpretados, por que não se olhar nessa perspectiva? E outra questão que se levanta, por que só agora, por exemplo, há a intervenção dessas instituições, quando acredito eu que estas instituições que interpuseram a providência cautelar poderiam talvez se questionar o seguinte: existem, por exemplo, funcionários públicos afetos à comunicação que estão há 15, 20 anos e nunca fizeram nenhuma formação de refrescamento, mas trabalham com equipamentos que nem sequer são atualizados e eles vão exercendo essas atividades a esse longo período sem que não haja qualquer contrapartida, que volta e meia, se ele estiver inválido por alguma razão e não poder exercer aquela atividade, não consegue fazer uma outra porque ele perde, grosso modo, o seu tempo a essa atividade que eu acho nobre e, sobretudo, muito essencial para a divulgação daquele que é o Estado democrático e de direito. Em nome de todos os jornalistas, eu agradeço a sua avaliação, porque não são todos os profissionais de outros setores que conseguem ter esta visão. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal. Não sei o que agradecemos. Angola promoveu um debate de alto nível em França sobre cultura de paz na fábrica da diplomacia. O evento contou com a presença do congolês Denis Mukwege, o Prémio Nobel da Paz. No âmbito da primeira edição da Fábrica da Diplomacia, uma iniciativa do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França, a República de Angola assume um papel central a organizar uma mesa redonda de alto nível sobre o contributo da cultura e da educação para a paz. O painel, intitulado A Cultura e a Educação como Fontes e Recursos para a Cultura de Paz, decorrerá neste sábado, 6 de setembro, na prestigiada Universidade de Saborne, em França. O evento destaca-se pela presença do Dr. Denis Mukwege, médico e laureado com o Prémio Nobel da Paz em 2018, cuja participação eleva a importância do debate sobre a resolução de conflitos e a reconciliação. Juntamente com o Dr. Mukwege, o painel contará com as intervenções de Mohamed El Farnawane,
representante da Unesco e da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, e de Cécile Duflo, antiga ministra do governo francês e atual diretora-geral da influente organização não-governamental Oxfam França. A mesa redonda, promovida pela Embaixada de Angola em França, visa aprofundar a reflexão sobre os vetores da educação e da cultura que podem ser instrumentalizados para construir sociedades mais pacíficas e resilientes, partilhando a experiência angolana e internacional, nomeadamente através de plataformas como a Bienal de Luanda. A Fábrica da Diplomacia, que decorre até o dia 7 deste mês, constitui o mais relevante evento diplomático em França neste período, reunindo diplomatas, académicos, empresas e a sociedade civil para debater os grandes desafios globais. A participação ativa de Angola reflete o seu firme engajamento na promoção de uma cultura de paz e no multilateralismo ativo. Insatisfação dos adeptos. Derrota da Seleção Nacional gera debates entre os amantes do futebol. Em destaque. Adeptos em Luanda mostram-se insatisfeitos com o resultado da Seleção Nacional diante da Líbia. Há quem defenda a saída do selecionador nacional, Pedro Gonçalves. A derrota de Angola diante da Líbia não passou despercebida aos adeptos que se fizeram presentes no Estádio Nacional 11 de novembro. As reações do 12º jogador voltaram a se fazer sentir após o apito final. Para Júlio Menezes, o fracasso da seleção nacional passa pelo selecionador nacional, Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves tem que sair. Infelizmente tem que sair. O termo é este. Tem que sair porque também já deu o que ele tinha que dar e pronto, é o momento. Aliás, eu sempre disse que com a saída do presidente Altur e com a chegada do Alves Simões tinha que já, na verdade, contratar um outro treinador. Não podia continuar com o treinador do presidente anterior. Já Paulo Sérgio disse que esperava mais da entrega dos jogadores, uma vez que só os 3 pontos interessavam ao combinado nacional. Esperava mais da nossa seleção, uma vez que estamos a jogar em casa. Esperava uma entrada derrumpante da nossa seleção. Entrássemos mesmo já praticamente a ganhar. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A nossa seleção entrou meio tímida, não sei porquê, o que é que falta, o que é que se passa no balneário. E espero que agora vamos levantar a cabeça e esperar o próximo apuramento. Enquanto Euclides Gonçalves falou das particularidades do desafio e da falta de eficácia de Angola. Esse é um jogo, um ataque da Líbia, um golo da Líbia. 7, 8 ataques da seleção, mais de 10 cantos. Não se treina bola paradas. O Gaspar, um jogador que está habituado na Liga Italiana, titular no Lecce, só vem erro atrás de erros. Onde é que está o Boatu, que vem de 4 jornadas? 4 jornadas no Gil Vicente. 4 jornadas a titular não joga. O Núrio Fortuna, lateral esquerdo, que entrou na segunda parte, não está competindo na Grécia. Onde é que está o Ben, que está jogando no Vitória de Guimarães? Onde é que está o Ben Getúlio, que do Ilhete, que veio agora de uma competição em condições? É difícil acreditar no que estamos a ver. Castro Maria apontou a falta de entrega do técnico nacional como fator da derrota de Angola. Na verdade, faltou o treinador. Vou ser honesto, faltou o treinador. O treinador faz uma leitura de jogo que não se adequou ao jogo, não soube ler os pergaminhos do jogo do adversário. Para começar, fez uma linha inicial muito mal feita. E quando fez as substituições, fez num momento que não deu resultado nenhum. Devia ser mais interventivo, devia tentar pelo menos pedir com que os jogadores fossem mais impactantes, mais agressivos, mais técnicos, mais táticos. Adeptos em Luanda insatisfeitos com a prestação de Angola diante da Líbia.
Daqui a pouco as notícias além das nossas fronteiras com a situação na Guiné-Bissau, onde o mandato do Sissoko Embalo terminou ontem e os reféns israelitas em Gaza apresentados pelo Hamas num vídeo recente. Eu regresso a seguir. Até já. Bem-vindos a mais um bloco de informação. Na Guiné-Bissau, o mandato do presidente Umaru Sissoko Embalo terminou oficialmente ontem. Entretanto, o país só vai realizar eleições em novembro. A oposição na Guiné-Bissau considera ilegal a permanência de Embalo no poder. Veja mais no Compacto Internacional. O mandato do presidente expirou oficialmente à meia-noite desta quinta-feira, mas em vez de uma transferência de poder, Embalo permanece como presidente num ato que a oposição chama de golpe de poder ilegal. Ele prometeu continuar a exercer as suas funções presidenciais até que as eleições sejam realizadas a 23 de novembro deste ano. Embalo é amplamente esperado para buscar um segundo mandato. Os especialistas agora temem a possibilidade de uma nova crise constitucional e o potencial de uma instabilidade política. A Constituição da Guiné-Bissau, em fevereiro, mas o Supremo Tribunal do país decidiu que deveria durar até 4 de setembro. Nos últimos meses, a oposição recusou-se a reconhecer Embalo como presidente do país. As eleições para um novo parlamento também não foram realizadas desde que a Assembleia anterior foi dissolvida em 2023. Milhares de muçulmanos da Irmandade Sufi Layene do Senegal reuniram-se para celebrar o aniversário do profeta Muhammad, uma festa conhecida como Maulid, fundada em 1884 por Seydina Limamou Laye. É a menor das Irmandades Sufi do Senegal. Seguidores de todo o país vêm ao mausoléu à beira-mar de Laye, onde cantam e movem os braços em uníssono até as primeiras horas da manhã. O grupo é conhecido pelos seus distintivos robes brancas que simbolizam pureza e igualdade. Este conceito de igualdade e unidade espiritual é central nos ensinamentos Layene, promovendo a paz e a harmonia, e não apenas dentro da comunidade islâmica. É uma mensagem que continua a ressoar poderosamente entre os seus seguidores até hoje. As autoridades de imigração prenderam 475 trabalhadores numa fábrica de baterias de automóveis da Hyundai no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira pelo governo Trump, que afirmou que muitos dos presos não estavam autorizados a trabalhar no país e tinham apenas vistos temporários para turismo e viagens de negócios. Segundo um comunicado emitido pelo porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, os agentes do ICE executaram mandados de busca autorizados pela Justiça por práticas ilegais de emprego e outros supostos crimes federais. Também foi revelado que há uma investigação federal em andamento. O grupo terrorista Hamas divulgou nesta sexta-feira um vídeo que mostra 2 reféns israelitas debilitados dentro de um carro na faixa de Gaza. Guy Dalal e Alon Ohel foram sequestrados pelo Hamas durante o ataque terrorista a Israel a 7 de outubro de 2023. A guerra entre Israel e o Hamas completou 700 dias nesta sexta-feira. Hoje ficamos por aqui. Veja ainda hoje a entrevista especial de Amanda Robertson, a porta-voz do Departamento Americano para a Língua Portuguesa, com Alberto Capitão. Outras notícias você acompanha aqui neste canal. Bom fim de semana, fique bem, boa noite.
PIB nacional, segundo a Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, que discursava na abertura da 5ª edição Conferência Económica Azul, que referiu igualmente que o contributo da economia azul varia consoante a análise ou o critério adotado. Contudo, se retirar o setor do petróleo e gás e olhar-se apenas para os setores sustentáveis, como a pescas, agricultura, sal, turismo costeiro, transportes marítimos e biotecnologia, o valor cai estrondosamente para cerca de 5,1 mil milhões de dólares, equivalentes a apenas 2 a 3% do PIB. O volume preliminar da produção pesqueira no país em 2024 aponta para as 540 mil toneladas contra as 521.379 toneladas registradas no ano anterior, tratando-se de um crescimento de 3,5%, de acordo com cálculos baseados a partir de dados disponibilizados pelo Ministério das Pescas e dos Recursos Marinhos. O crescimento da produção pesqueira observado em 2023 representa um aumento de cerca de 9% em relação a 2022. Em relação ao ano passado, a aquicultura produziu mais de 12 mil toneladas. Quanto ao sal, o país alcançou 210 mil toneladas, com a província de Bengala como a grande e principal produtora.